Toda a família foi para a fazenda e a mãe pegou uma grave pneumonia. Pensaram então que o menino pressentira esse acontecimento. Novamente, ao retornar de sua expedição noturna, ele viu uma extensão de água profunda e negra, para a qual um trabalhador chamado Martins Loluta tentava empurrar seu pai. Assim que voltou ao corpo, começou a gritar, tomado por uma febre intensa, dizendo que Martins Loluta quer afogar seu pai. Lutava no seu leito de tal modo que deu trabalho para segurá-lo. Chamado o médico às pressas, ele constatou a existência de uma febre muito alta. No dia seguinte, a criança estava bem, mas, algumas semanas depois, Martins Loluta apresentou uma queixa falsa, em resultado da qual faltou pouco para seu pai perder o emprego. Mais uma vez, eles perceberam que o menino tivera um pressentimento. Aos poucos as viagens até a toupeira foram se tornando cada vez mais e mais cansativas. Mas o autor não pode especificar quando terminaram. Ele também não sabe dizer quando ocorreu a primeira viagem. Mais tarde, Franek sentia prazer em passear por cemitérios e bosques. Ele deitava na grama e os fantasmas vinham ao seu redor. Ele então via seus pais, seus amigos falecidos e muitas vezes também fantasmas de animais, cães, gatos e lobos que faziam roda em torno dele. Os amiguinhos que às vezes ele levava em sua companhia assistiam, segundo ele nos conta, ao mesmo espetáculo e acompanhavam-no com grande interesse. À noite, aparições idênticas se aglomeravam em torno de sua cama e sempre com o mesmo caráter amigável. Aos 12 anos, Franek, sem nenhum motivo sério, abandonou a casa paterna e, nos dias em que durou essa fuga injustificada, ele ganhou a vida como pôde. As visões continuaram e aumentaram na época da puberdade. Aos 16 anos, Franek se apaixonou por uma jovem. Ela morreu e desde então ele a vê em todos os momentos importantes de sua vida. Mas essa visão é dolorosa porque a jovem sempre aparece em seu féretro, ou seja, no momento em que a alma do jovem se rasgou e deixou uma marca indelével nele. Franek afirma que sua namorada apareceu em algumas sessões materializada em seu caixão de morta. Uma vez, segundo conta, ele foi capaz de vê-la novamente, não morta, mas como viva. Era uma noite em que, dominado por um grande desgosto, pensava com grande intensidade na amiga, que já estava morta há 4 anos. De repente ela apareceu sorrindo, sentada na cama ao lado dele. Ela o beijou na testa e nos lábios, falou longamente com ele e recitou versos como quando era viva. O seguir, desapareceu. Franek anotou suas palavras. Dos 20 aos 40 anos, muito ocupado, casado e pai de família, Franek deu pouca atenção às suas visões. No final do inverno de 1918 a 1919, uma noite com vários amigos eu estava participando de uma sessão com o médium Guzik. Quando ele se retirou, seus amigos tiveram a ideia de experimentar dar continuidade à sessão, para ver se eles obtinham alguns fenômenos sem médium. Para sua grande surpresa, visões luminosas manifestaram-se em torno de Franek. Ao seu lado estava uma jovem que foi unanimemente declarada médium e a quem imploraram para se prestar a novas experiências. Mas ela recusou. Outra sessão com Guzik produziu os mesmos resultados da anterior. Depois que ele se retirou, os fenômenos em torno de Franek evoluíram. Os presentes entenderam então que era ele quem atuava como médium. Franek não quis acreditar e brigou com seus amigos por causa disso. Só várias semanas depois ele concordou em tentar novas sessões, que deram resultado completo. No verão e outono de 1920, Franek deixou de exercer sua mediunidade. Alistado como voluntário na guerra contra os bolcheviques, lutou nos postos avançados dos exércitos heroicos que dispersaram as hordas asiáticas que haviam alcançado as portas de Varsóvia. Recentemente desmobilizado e muito cansado, Franek, porém, não hesitou em responder ao desejo do Instituto e em impor dolorosos sacrifícios a si mesmo para podermos estudar sua mediunidade. Devemos destacar também um acontecimento extraordinário em sua vida. Aos 27 anos seu peito foi atravessado de parte a parte por um tiro de revólver em um desafio. A cicatriz da entrada do projétil está no quarto espaço intercostal, a 4 dedos do externo, próximo ao mamilo. Uma radioscopia recente indica que a bala tem descido ligeiramente para fora e agora está no nível da 10ª costela.
Franek conta com humor as peripécias daquele duelo e o espanto do cirurgião, que o acreditava morto, quando o viu voltar à vida alguns momentos depois. No entanto, a partir dessa data, ele tem estado sujeito às palpitações violentas que o atacam durante as sessões ou imediatamente depois. Achamos interessante pedir a Franek para nos contar as impressões pessoais de sua mediunidade. Como a senhora Desperance, com quem tem muitos pontos de semelhança, Franek se interessa apaixonadamente pelos fenômenos e, como ela, é capaz de observá-los mantendo, nem sempre, mas com frequência, o conhecimento e a lucidez completa durante o desenvolvimento das materializações. O relato será publicado em nossa crônica da Revue Metapsichique. Antes de terminar este prólogo, diremos algo sobre o método que nos sentimos obrigados a adotar para a apresentação dos resultados de nossas experiências. O método atual, quase clássico, neste campo, é bem conhecido, consiste em publicar memórias em extenso, tão completas e fiéis quanto possível, de cada sessão. Os eventos são narrados na mesma ordem em que se apresentam. Cada ata é meticulosamente assinada, ao pé, por todos os presentes. Este método tem a grande vantagem de não custar trabalho algum aos narradores, que nada precisam fazer senão copiar as atas. Mas isso tem dois grandes inconvenientes. Em primeiro lugar, é enfadonho, nada tão monótono, tenhamos a coragem de dizê-lo, como as centenas de observações deste gênero e os livros que as contêm. O tédio, inseparável à leitura dessas memórias analíticas, quase supera seu interesse, ao menos para muitos leitores. Outra desvantagem mais grave é que os fatos não são reunidos em ordem lógica, a qual nada tem a ver com a ordem cronológica. É claro que um determinado fato atinge toda a sua importância quando é comparado com fatos análogos, mesmo que não sejam simultâneos, muito mais do que quando ocorre entre fatos de natureza diferente. A impressão é concluída, definida ou corrigida com esta comparação indispensável. É, portanto, totalmente errado acreditar que o método analítico e cronológico de apresentação seja mais sincero e mais rigoroso do que o método da síntese lógica. Na realidade, o primeiro não se presta ao rigor científico, exceto na aparência. Aliás, presta-se mais à ilusão ou ao erro. Deve-se notar, a esse respeito, que o mais ilustre dos metapsiquistas, William Crookes, não rendeu tributo a esse preconceito e utilizou o método do agrupamento lógico dos fatos na exposição de suas experiências. A leitura de seu livro, bem como a dos livros metapsíquicos compostos de acordo com esse método, como são os de Aksakoff, Delany, Senhora Desperance, é singularmente mais atraente, mais fecunda, mais instrutiva do que a leitura de obras de análise estrita das quais falamos antes. De resto, isso não acontece apenas com a metapsíquica, pode ser aplicado a todas as ciências, mas nas outras ciências não é preciso sofrer, como nesta, o preconceito da descrição analítica e da cronologia. Na realidade, todo sábio tem o direito, e o dever, de expor os fatos do modo que julgar mais útil para sua compreensão. Em qualquer caso, os dois métodos são defensáveis e o melhor, em nossa opinião, é combiná-los. Eis aqui, então, como concebemos nosso trabalho. Em primeiro lugar, não utilizaremos o direito legítimo de todo pesquisador de fazer, nos resultados obtidos, uma seleção destinada ao público. Iremos dar a conhecer tudo aquilo que obtivemos. Iniciaremos o método sintético, agrupando os casos da mesma índole, conforme requer a lógica, mas para satisfazer os adeptos da ordem cronológica e os fiéis da análise, teremos o cuidado de, ao mesmo tempo, situar os nossos documentos no tempo e dizer a qual data e sessão corresponde este ou aquele caso importante. Além disso, e muito principalmente, inseriremos um amplo resumo dos relatórios analíticos, memórias que foram escritas imediatamente após cada sessão. Desta forma, nossos leitores terão análise e síntese ao mesmo tempo. Assim, poderão ter uma ideia muito exata das sessões e, ao mesmo tempo, adquirir uma visão de conjunto, clara e completa, dos resultados obtidos. As experiências do Instituto Metapsíquico com o médium Franek Kluski foram feitas em estreita colaboração com o professor Richet, o Sr. de Grammont e nós. Preparávamos o trabalho de comum acordo,
discutíamos os resultados obtidos e nos esforçávamos em tirar o melhor partido possível da mediunidade de Franek. Nesta difícil tarefa, recebemos a preciosa ajuda do nosso amigo Conde Júlio Potocki. A sua experiência nos fenômenos da materialização, que tem estudado com diversos médiums ao longo dos últimos 20 anos, prestou-nos grandes serviços, pelos quais lhe agradecemos muito efusivamente. Agradecemos também ao Coronel Kolowicz, membro da Sociedade de Estudos Psíquicos de Varsóvia. O Coronel Kolowicz estava então em comissão em Paris e teve a gentileza de colaborar conosco para o maior sucesso de nossos estudos. A Sociedade de Estudos Psíquicos de Varsóvia, onde temos a sorte de contar com amigos seguros, deu-nos toda sorte de facilidades. Ficamos profundamente comovidos com a simpatia despertada por nossos esforços em Varsóvia. Os nossos amigos poloneses, assim como nós, compreenderam que a amizade secular entre a França e a Polônia deve produzir frutos, não só no campo político, mas também no campo ideal e científico. Do mesmo modo pensava o grande patriota Sr. Franek Kluski quando veio até Paris, para oferecer os meios para estudar cientificamente sua maravilhosa mediunidade. Como podemos manifestar a ele nossa gratidão? O serviço que tem prestado ao Instituto Metapsíquico e à ciência não pode ser expresso apenas com uma fórmula de agradecimento. Já dissemos acima que usaríamos a ordem de apresentação lógica dos fatos na exposição de nossas experiências com Franek Kluski. Esta ordem é a seguinte: organização geral das sessões, substância primordial e fenômenos luminosos, materialização de membros humanos, materialização de rostos humanos, materialização de formas animais, movimento de objetos sem contato aparente de batidas, fenômenos de ordem intelectual. 2. Organização das sessões. Tivemos no IEM 11 sessões bem-sucedidas e 3 sessões nulas ou insignificantes, ano de 1920. O estado de cansaço do médium e algumas doenças que teve, fizeram-nos perder muito tempo. Com exceção de uma sessão na casa de Júlio Roche, membro do comitê, as restantes foram realizadas no laboratório do Instituto. Este laboratório, instalado de propósito para as experiências de materialização, é uma grande sala retangular de 9 metros de comprimento por 5 de largura. Situa-se no andar térreo do Instituto e não possui janelas. A renovação do ar é feita por meio de um ventilador colocado no teto. 2 portas, próximas uma da outra, conduzem, uma para um corredor, a outra para o pátio. Elas ficam na parte mais distante da cabine e permanecem fechadas a chave após a entrada do médium e dos experimentadores, ao longo de toda a sessão. Não estamos mencionando por enquanto os dispositivos de gravação, iremos descrevê-los sucessivamente em momento oportuno. A iluminação da sala, durante as sessões, é feita por meio de 3 fileiras de lâmpadas elétricas vermelhas e amarelas, fixadas no teto, com interruptores separados para cada uma delas. Essa iluminação foi muito pouco usada nas sessões com Franek. Reconhecemos logo a vantagem de ter uma fonte de luz capaz de variar em intensidade, lenta e progressivamente, de acordo com as necessidades do momento, algo que as lâmpadas múltiplas não permitem. Por isso organizamos o seguinte sistema, que nos tem dado bons resultados: uma lâmpada vermelha de 50 bugias, suportada por um pé de base, muito estável mas fácil de deslocar e extensível em altura. A lâmpada pode ser orientada à vontade e está equipada com um refletor que direciona a luz na direção conveniente. Possui um reostato intercalado ao alcance de um dos vigilantes, que pode ajustar facilmente a intensidade entre 0 e 50 bugias. Além da luz vermelha, temos utilizado grandes abajures com sulfeto de zinco. Esses abajures possuem uma alça que permite serem manuseados com facilidade. A luminosidade dos abajures oferece a característica preciosa e singular de ser suportada pelas formas materializadas muitíssimo melhor do que a luz vermelha. Além disso, sua fosforescência é muito semelhante à emitida por essas formas em si mesmas. Sabe-se que Crawford já havia observado que os abajures de sulfeto de zinco são suscetíveis de prestarem grandes serviços e prejudicam só muito levemente a produção dos fenômenos. No entanto, esses abajures têm um grande inconveniente, e é que eles iluminam apenas os objetos próximos a eles que, além disso,
Também fiquem localizados em sua radiação. Ou seja, são ótimos para favorecer a fraude. Portanto, eles só devem ser usados com a maior consciência. É essencial que a fraude seja impossibilitada através da vigilância do médium. Da mesma forma, a total ausência de conluio e a experimentação em laboratório especial, ou pelo menos em uma sala bem fechada e segura. Acima de tudo, os abajures são apenas acessórios para comodidade, mas não instrumentos essenciais. Diremos previamente com clareza que, além da iluminação intermitente dos abajures, temos utilizado nestas sessões apenas uma fraca iluminação de luz vermelha, isso pelo motivo de o médium se encontrar num estado de cansaço que exigia as maiores precauções. Além disso, a própria natureza de nossas experiências, que levamos tanto mais longe quanto possível, não permitia outra coisa. Com efeito, temos procurado obter moldes de mãos materializadas. Essa operação é delicada, pois requer a materialização completa do órgão, materialização equivalente à criação momentânea de uma mão viva dotada de todos os seus atributos. Além disso, a materialização completa deve durar bastante tempo. Em média, a operação de moldagem leva de 1 a 2 minutos. Portanto, o fenômeno não pode ser obtido senão com muito pouca luz. A luz que usamos nas experiências de moldagem era justamente a suficiente para enxergar as silhuetas do médium e dos experimentadores. Mas, como veremos adiante, a vigilância e verificação não consistiam na visibilidade do fenômeno, podendo ser realizadas de outra forma e de maneira absoluta. O médium estava sentado em uma cadeira comum em frente à cabine, cujas cortinas estavam atrás dele abertas. Em outras palavras, a cabine era supérflua para Franek. A vigilância nessas condições ficava bastante simplificada. Consistia essencialmente em que 2 experimentadores seguravam as mãos de Franek, um à sua direita e outro à sua esquerda. O contato dos joelhos e pernas também era mantido, de forma que Franek não podia fazer nenhum movimento que não fosse percebido. Por outro lado, durante a sessão ele mantinha uma imobilidade quase absoluta. O único movimento que ele fazia, às vezes, durante o transe, era descansar a testa na mesa à sua frente ou a cabeça no ombro de um dos vigilantes. As mãos não se mexiam jamais. Desnecessário dizer que sempre pensávamos na famosa substituição de mãos, mas nunca vimos que ele tentasse fazer isso. Este truque de substituição de mãos é quase impossível de ser executado com experimentadores conhecedores do processo e bem alertas. Nada é mais fácil do que diferenciar pelo tato uma mão direita de uma mão esquerda e não soltar nem por um instante a mão que está sendo segurada. Para liberar a mão, o prestidigitador deve fazer o seguinte: primeiro, soltá-la sem que o vigilante daquela mão descubra. Segundo, fazer com que a outra mão seja segurada pelos 2 vigilantes sem eles saberem. Terceiro, terminado o fenômeno, tornar a colocar a mão livre na do vigilante correspondente, também sem que ele perceba isso. Bem, repito que nossa atenção estava muito alerta contra esse truque. Durante o transe do médium, aproximei suavemente minha mão, que segurava do médium, a mão vigiada pelo professor Richet. Desse modo, pude sentir ao mesmo tempo as 2 mãos do médium e a do professor Richet. Durante esse tempo foram produzidos fenômenos luminosos, contatos e o molde de uma mão materializada. Na sessão de 18 de novembro, que também foi magnífica, o professor Richet e o Sr. Adgramont estiveram no comando da vigilância. A cada momento, eles diziam em voz alta: tenho certeza de estar segurando a mão esquerda. Tenho certeza de estar segurando a mão direita. O Sr. Adgramont notou especialmente a absoluta imobilidade do médium. A silhueta deste, que ele podia ver bem, não se mexeu. Posso afirmar formalmente, de minha parte, que verifiquei com absoluta certeza a mão que eu segurava. O professor Richet e o Sr. Adgramont têm a mesma segurança. Não desvestimos e nem revistamos o médium. Os leitores que leram nosso prefácio compreenderão que tal meio de inspeção não era correto com Franek. No entanto, várias vezes, inesperadamente, antes ou depois das sessões, fiz discretamente um exame severo enquanto auscultava ou apalpava Franek medicamente. Nunca encontrei nada suspeito. Ele, por outro lado, tinha o hábito, por comodidade, de esvaziar completamente os bolsos, e as roupas ajustavam-se ao corpo sem volume algum.
Acredito muito sinceramente, de minha parte, que uma vigilância mais minuciosa não teria trazido nenhum benefício. Isso será visto claramente na descrição de nossas experiências. Teria sido uma satisfação totalmente platônica despir o médium e vestir nele um traje especial para as sessões. Tal precaução seria quase inútil contra uma prestidigitação hábil e estudada. Pelo contrário, o prestidigitador mais sutil ficaria inutilizado se fosse colocado nas condições em que Franek estava em nossas sessões. Ele se encontraria em uma sala sem qualquer truque, cujo acesso era proibido ali entre sessão e sessão, sem possível conluio e com ambas as mãos seguradas. No que se refere às ligaduras, lacres, correntes ou qualquer outro preparativo análogo, sabe-se que não conferem segurança real. Nada é tão seguro, digamos isto mais uma vez, como uma inspeção bem feita das mãos. Sempre fizemos a corrente durante as sessões, não deixando nenhum experimentador fora dela. Em geral as sessões decorriam assim: tomávamos posições no lugar correspondente, fazíamos a corrente e os dois vigilantes conferiam com boa luz se um segurava de fato a mão direita e o outro a esquerda do médium. Então a luz vermelha era reduzida consideravelmente e esperávamos conversando. Os fenômenos começavam quase imediatamente quando a sessão era boa, prolongavam-se por meia hora. Depois, o médium, cansado, pedia um pouco de descanso. Suspendíamos a sessão por um quarto de hora, durante a qual Franek bebia grandes xícaras de chá. Depois, continuávamos. Em várias ocasiões, houve 3 intervalos de descanso na mesma sessão. As reações do médium eram do modo seguinte: ele não se queixava, não lançava gemidos nem suspiros, suas mãos permaneciam sensíveis e quentes. Apenas seu pulso e respiração aceleravam um pouco. Em poucas palavras, Franek não oferece quase nenhuma das manifestações sensoriais, motoras ovas ou motoras imediatas comprovadas na maioria dos médiums e tão assinaladas, por exemplo, em Eva. Pelo contrário, a reação consecutiva às sessões é muito forte. Ele nunca é hipnotizado, imediatamente, por si mesmo. Ele cai em um estado de semi-transe, durante o qual permanece ciente do que está acontecendo. Em raras ocasiões o transe é completo e então a inconsciência é absoluta. Em um estado de semi-transe, Franek precisa manter uma passividade total. Ele pode observar os fenômenos, mas o menor esforço de atenção ativa e o menor ato de vontade de sua parte faz com que eles cessem imediatamente. Ele prefere o semi-transe ao transe total por causa do interesse pessoal que ele coloca nas sessões. Mas certamente as manifestações no segundo estado são muito mais poderosas do que no primeiro. Ele volta em si espontaneamente quando a iluminação é bruscamente aumentada, então fica cansadíssimo. Sua prostração é tal que precisa deitar em um divã, totalmente esticado, como em iminência de uma síncope, sem fazer o menor movimento. Ocorre um suor leve, às vezes alguns momentos de penosas palpitações. Uma sede ardente obriga-o a beber água em abundância. Mais tarde ele vai se recuperando aos poucos. Após as sessões, Franek mostra sinais de esgotamento nervoso e ao mesmo tempo de sobreexcitação. Como regra geral, segue-se a insônia. Às vezes, vômitos repetidos de sangue impõem longas interrupções na prática de sua mediunidade. Os experimentadores também observam, após as sessões, sintomas de fadiga e enervação. Mas é difícil separar qual parte desta fadiga corresponde ao esgotamento da força vital e qual à tensão. 3. Substância primordial e fenômenos luminosos. Hoje a gênese das manifestações é bem conhecida. Sabe-se que os órgãos e tecidos materializados são formados à custa de uma substância primordial externada em grande parte pelo médium e em pequena parte pelos presentes. A substância primordial apresenta-se sob 2 aspectos principais: no primeiro, sólida ou líquida; no segundo, gasosa. Em nossas experiências com Eva, notamos que a substância sólida era predominante e quase exclusiva. Na maioria dos médiums conhecidos, temos comprovado o oposto. A substância primordial desprende-se quase sempre sob aparência de gás ou vapor, e a substância sólida é observada apenas por exceção. A mesma coisa acontece com Franek. Eis como, geralmente, os fenômenos se desenvolvem. Primeiro é apercebido um forte cheiro de ozônio. Esse cheiro,
análogo ao das salas de radioscopia, muito característico, é exalado no início dos fenômenos e antes de qualquer um deles, muitas vezes logo no início da sessão, às vezes antes de entrar no laboratório. Esse sintoma premonitório nunca faltou em nossas sessões. Esse cheiro aparecia bruscamente e desaparecia da mesma forma. Surgiam à vista então, sendo a iluminação muito fraca, vapores ligeiramente fosforescentes, uma espécie de névoa que flutuava ao redor do médium, especialmente acima de sua cabeça. Essa névoa subia como fumaça muito fina, ao mesmo tempo surgiam luminosidades, espécie de focos de condensação, geralmente numerosas, tênues e efêmeras, mas às vezes eram maiores, mais duradouras e, nesse caso, davam a impressão de serem como que regiões luminosas de órgãos, invisíveis nos outros locais, especialmente pontas de dedos ou fragmentos de rostos. Por último, quando a materialização atingia seu máximo, mãos ou rostos perfeitamente formados eram vistos. Essas mãos e rostos eram luminosos por si mesmos, como veremos mais tarde, às vezes os tecidos materializados também eram. Sabe-se que o Sr. Licor comparou esta gênese das formas materializadas à custa de uma névoa fosforescente com a gênese dos mundos às custas das nebulosas. A comparação é engenhosa. As luminosidades mencionadas representam as primeiras fases da materialização, elas são os núcleos de condensação da nebulosa humana emanada do médium. Esses núcleos de condensação às vezes eles se extinguem quase imediatamente, outras vezes eles evoluem para a organização de formas humanas características. Em nossas sessões com Franek, eles eram o fenômeno predominante. Eles nunca faltaram completamente, nem mesmo nas 3 sessões negativas que mencionamos. Pouco mais ou menos, sempre apareciam com seu mesmo aspecto, brilho e dimensão. O aspecto era frequentemente como um rastro de vapor esbranquiçado e vagamente luminoso, de tamanho e formato variáveis como os da névoa. Aqui e ali, na trilha luminosa, constituíam-se pontinhos brilhantes. Em outros casos, eram massas de luz aparentemente isoladas. Muitas vezes assumiam a forma de discos e seu tamanho era o de uma moeda de 2 e até 5 francos. Esses discos não eram homogêneos, eram formados por um vapor luminoso, como uma pequena nebulosa circular em que predominavam 2 ou 3 pontos brilhantes. O brilho dessas massas de luz era comparável em intensidade à fosforescência dos vermes de luz. Elas flutuavam em torno do médium, mas às vezes afastavam-se muito dele. Já havia algumas que subiam ao teto da cabine, a 2,50 metros de altura, que ficava bastante iluminado. Muitas vezes pude observar que essas luminosidades eram bosquejos de formação de órgãos. Eu vi, por exemplo, algumas pontas de dedos bem definidas. Ao toque e à visão elas davam tal impressão. Observei especialmente na sessão de 21 de dezembro que cada vez que os vigilantes eram tocados, eu claramente via uma luz se aproximando deles e justamente no momento do contato dessa luz é quando eles exclamavam, "Fui tocado." Na sessão de 12 de novembro, 2 grandes massas luminosas como meias-luas de pequena dimensão vão ao encontro mútuo, elas se juntam, formam uma massa única e depois extinguem-se. Na sessão de 14 de novembro, produzem-se luminosidades que aumentam rapidamente de intensidade. São abundantes, principalmente junto do professor Richet, que não pode vê-las muito bem por causa das cortinas da cabine. Uma dessas luminosidades é muito interessante, é como uma nebulosa vagamente luminosa, parece-me que é um rosto em processo de materialização, tem essa forma e dimensões, está à altura de um homem, atrás do médium e à sua esquerda, à direita do professor que vigia a mão esquerda. Dura longo tempo, quase meio minuto. A visibilidade aumenta e diminui sucessivamente. Na sessão de 27 de dezembro, as massas luminosas são iguais às descritas nas sessões anteriores, nebulosas, vapores fosforescentes, pontos luminosos muito brilhantes, grandes bolas luminosas, etc. Descobrimos que os pontos luminosos costumavam ser pontas de dedos. Sempre que eles nos tocavam, percebíamos contato de dedos ou de mãos. Um ponto muito luminoso flutuou ao menos por 20 segundos sobre o alto da cabine, cujo teto iluminava, depois desceu lentamente, em zigue-zague, até tocar a cabeça do Conde Potocki, que disse imediatamente, "Uma mão toca a minha cabeça."
Todos os nossos colaboradores tiveram as mesmas impressões que eu. O professor Richet, em sua ata da sessão de 15 de novembro, descreve pequenos pontos azulados, com cerca de 3 milímetros de diâmetro, vagando no ar, às vezes bem longe do médium, e, é claro, sem qualquer movimento deste. Camille Flammarion, em sua ata da sessão de 20 de novembro, a qual assistiu com a senhora Flammarion, descreve as luminosidades da seguinte forma: carta da senhora Flammarion, mas como que estrelas aparecem aqui e ali, oscilando acima do médium, à direita e à esquerda. Elas aparecem e deslizam lentamente e extinguem-se na semi-obscuridade. Dir-se-ia que são fogos fatos. Algumas difundem-se, estendem-se amplamente para depois formar placas nebulosas de dimensões várias. A impressão do Sr. Flammarion está totalmente de acordo com a nossa, mas a interpretação incluída na última frase não coincide com a nossa. Nós acreditamos que não é que as massas luminosas se estendam para formar nebulosas, mas que, pelo contrário, são núcleos de condensação nas nebulosas, mais ou menos visíveis, emitidas pelo médium. O que em todo caso temos como grande certeza é, repetimos, que os fenômenos luminosos são resultado da exteriorização da substância primordial na forma de vapores e constituem as primeiras etapas da materialização em Franeck como na maioria dos grandes médiums. Já dissemos que a substância primordial em Franeck reveste aspecto sólido ou líquido apenas por exceção. O aspecto líquido é, como em Eva, o de manchas brancas luminosas, do tamanho de uma ervilha ou de uma moeda de 5 pesetas, espalhadas sobre as roupas do médium. Mas essas manchas são muito mais luminosas do que as produzidas por Eva. Todos os fenômenos produzidos por Franeck são, da mesma forma, mais fosforescentes do que os de Eva. O aspecto sólido da substância é, como disse antes, excepcional. No entanto, devo observar o seguinte fato da sessão de 14 de novembro. O professor Richet vigiava a mão esquerda do médium. De repente, vi uma massa branca emergir do lado esquerdo do médium que assumiu, quase que instantaneamente, a forma de uma mão que avançou rapidamente até tocar o braço do professor. No mesmo momento, este último, que não tinha visto aquela mão, exclamou: "Fui tocado." É verossímil que a mesma coisa não tenha acontecido outras vezes e passado despercebida. Mas, em qualquer caso, nunca vi cordões de substância sólida saírem da boca ou dos dedos do médium. Antes de encerrar este capítulo sobre a substância primordial, devemos considerar, como faremos sucessivamente a respeito de todos os fenômenos, a hipótese da possibilidade de fraude. É preciso entender, de uma vez por todas, que quando discutimos a questão de uma fraude é para nos colocarmos no lugar de nossos leitores. Todos nós, que participamos das experiências de Franeck, sabemos que ali não houve fraude, que nossa confiança no médium, em sua lealdade evidente, nunca foi decepcionada, que, por outro lado, nosso sistema de vigilância e verificação não permitia fraude algum, mas devemos agir de tal forma que nossos leitores cheguem, se possível, a compartilhar nossa certeza. Devemos, portanto, nos perguntarmos, ao lidar com cada categoria de fenômenos, como um prestidigitador poderia imitar este fenômeno. A única maneira de imitar os fenômenos luminosos que observamos seria usar uma substância fosforescente. Agora, se o leitor revisar cuidadosamente o relato anterior de nossas experiências, verá imediatamente que a imitação de todos os fenômenos teria apresentado dificuldades práticas insuperáveis. Primeiro, as luminosidades eram proteiformes. Não era apenas uma questão de pontos brilhantes, mas de nebulosidades, de luzes de dimensões variáveis. Essas luzes apresentavam a curiosa singularidade de aparecer, não só bruscamente, o que é compreensível, mas também de desaparecer com igual brusquidão, o qual é mais difícil de explicar sendo um truque feito com uma substância fosforescente. Elas eram vistas aumentando e diminuindo em visibilidade e brilho lenta e progressivamente, o que não é fácil de reproduzir. Segundo, as luminosidades eram às vezes muito numerosas ao mesmo tempo, flutuavam à direita, à esquerda e acima do médium. Afastavam-se dele para muito longe do alcance de suas mãos porque o médium nunca se mexeu da cadeira em que estava sentado. Terceiro,
geralmente representavam dedos ou bosquejos de rostos. Quarto, as luminosidades não eram como foguetes lançados ao ar, e que depois caem. Elas sinalizavam uma intenção, manifestavam-se como órgãos vivos. Tenho percebido, como disse acima, que muitas vezes vi uma daquelas luzes aproximar-se de um de nossos colaboradores, que, imediatamente, ao contato com a luz, exclamava: "Fui tocado." Em suma, a simulação do fenômeno não teria sido possível exceto por mãos humanas com extremidades digitais impregnadas de substância fosforescente. Essas mãos teriam de lidar com imitações diversas, máscaras igualmente fosforescentes. Toda essa fantasmagoria supõe uma sala preparada ou um prestidigitador livre em seus movimentos. Isso era impossível em nosso laboratório e em nossas condições experimentais. Suponhamos a liberação de uma mão pelo famoso procedimento da substituição, uma liberação que tivesse milagrosamente escapado à nossa atenção. Podemos afirmar categoricamente que, mesmo neste caso, a simulação dos fenômenos por nós observados não teria sido possível. A distância, a multiplicidade, as alternativas de aumentar ou diminuir a visibilidade, o formato do rosto, tudo isso não poderia ser imitado com o uso de uma única mão livre. 4. Materializações de membros humanos. Pudemos verificar a materialização de membros humanos pela visão, pelo contato e pela moldagem desses membros. Primeiro, verificação da materialização dos membros humanos através da visão. A pouca luz que intencionalmente disponibilizamos durante nossas sessões permitiu-nos ver poucas manifestações disso. Já mencionamos os bosquejos de mãos luminosas e a formação de uma mão de substância sólida emanada do lado esquerdo do médium. Em outros casos, vimos uma mão materializada agarrar um dos abajures luminosos e iluminar ao mesmo tempo um rosto, tudo isso fora do alcance do médium. Outras vezes, víamos os abajures segurados, não pegados com a mão, os dedos dobrados formavam uma silhueta sobre a superfície luminosa. Na sessão de 20 de novembro observei o seguinte fenômeno, ocorrido na segunda parte da sessão. Eu segurava a mão esquerda e o conde Júlio Potocchi, à direita. A vigilância era perfeita. Entre outros fenômenos importantes que serão descritos oportunamente, de repente vi uma mão longa e fina, no final um braço, que se formou às minhas vistas, atravessou lentamente o círculo, passou na frente da médium e foi tocar a senhora Gelei, que estava participando da sessão e se posicionava na minha frente. A mão inteira, o antebraço e o braço eram visíveis. Era uma mão de homem muito bela, o pulso fino, o antebraço e o braço revestidos por uma gaze branca, com dobras longitudinais muito regulares. O médium usava paletó preto. Imediatamente após o contato percebido pela senhora Gelei, a mão desapareceu. Segundo, comprovação das materializações de membros humanos pelo contato. Se raramente vimos mãos materializadas, pelo contrário, por contato as temos percebido com muita frequência. Esses contatos de mãos têm constituído, depois das luminosidades, o fenômeno mais frequente em nossas experiências com Franek. Eles foram notados em todas as sessões realizadas. Os contatos eram percebidos sobretudo pelos dois vigilantes, mas também, embora com menos frequência, foram percebidos pelos outros colaboradores. Quase sempre davam a impressão de mãos humanas. Eram mãos cálidas, com a temperatura normal das mãos vivas. Roçavam ou acariciavam especialmente as mãos, braços ou a cabeça dos experimentadores. Eram sempre contatos leves e suaves, nunca brutais ou violentos. Extraio as seguintes notas de minhas atas analíticas. Sessão de 8 de novembro. Eu estava segurando a mão direita da médium. Notei toques, carícias de dedos em meu braço esquerdo e na cabeça. Sessão de 11 de novembro. Mesmos contatos, especialmente na cabeça. Eu estava segurando a mão direita. Sessão de 12 de novembro. Percebo, além dos contatos habituais, o roçar de um véu em meu rosto. Eu estava segurando a mão direita. Sessão de 15 de novembro. Com a vigilância perfeita descrita acima, as duas mãos do médium, a mão direita do professor Richet e minha mão esquerda estavam juntas. Os dois vigilantes e seus colaterais perceberam os mais diversos contatos, geralmente de dedos e de mãos, além do roçar de um véu e contatos leves mal definidos. O professor Richet,
Em sua ata, observou o seguinte: 4 ou 5 vezes notei toques muito leves, como de uma criança pequena. Sessão de 18 de novembro. Os contatos são percebidos imediatamente pelo professor Richet e pelo Sr. de Gramont, vigilantes. Os outros experimentadores, embora distantes, percebem os mesmos contatos. Sessão de 20 de novembro. A vigilância era feita pelo Sr. Flammarion à direita, e à esquerda por mim. Os contatos se multiplicaram sobre os dois vigilantes. O Sr. Flammarion cedeu o lugar à esposa, que percebeu as mesmas sensações. Eis o que a Sra. Flammarion escreve sobre isso. Afirmo que durante todo o tempo que estive à direita do médium, nenhum só momento foi separado o dedo mínimo da sua mão direita do da minha mão esquerda, agarrado fortemente ao dele como um gancho. Meu marido foi tocado por uma mão invisível, primeiro no braço esquerdo, depois no ombro, quando estava à direita da médium. Quase imediatamente, depois de me sentar em seu lugar, fui tocada por minha vez. Uma mão invisível correu pelo meu corpo, começando pelo lado esquerdo e passando muito rápido para o lado direito. Várias vezes tive a sensação de que uma forma se aproximava de mim. Sentia como ela chegava e me tocava. Na segunda parte da sessão os toques pelo meu corpo recomeçaram. Percebi claramente que uma coisa invisível vinha em minha direção. Uma mão passou pela minha cabeleira, mexeu nos enfeites, não os pegou, mas me despenteou completamente. Ao mesmo tempo, senti batidas de baixo para cima, sob minha cadeira. Tive a sensação de que havia alguém à minha esquerda. Uma mão avançou arranhando a mesa, parecendo procurar algo. Insisto no fato de que antes de ser tocada eu sempre percebia que algo ou alguém se aproximava, de modo que não me surpreendia porque estava avisada de que iria notar um contato. Na mesma sessão, o conde Potoki viu passar diante de seus olhos várias vezes uma mão, que depois apoderava-se da minha e apertava amistosamente. Na sessão de 23 de novembro de 1920, assim como na sessão do dia 15, consegui ter as duas mãos do médium sob minha mão esquerda e, ao mesmo tempo, a mão do outro vigilante. Reparei no seguinte: nessas condições fui tocado no braço esquerdo e na cabeça por uma mão bem formada, durante um bom espaço de tempo. Em dado momento, uma mão agarrou meu braço e, com muita violência, puxou para trás, chegando a afastá-lo do contato do médium. As mãos materializadas às vezes manifestam-se de maneira diferente da vista e do contato. Na sessão de 20 de novembro, ao final, houve manifestações de ordem intelectual, das quais falaremos mais tarde. Tivemos algumas comunicações muito claras por meio de batidas. Em uma dessas comunicações, fomos convidados a cantar. Em vista disso, cantamos a Marselhesa a meia voz. Quando a primeira estrofe terminou, houve sonoros aplausos dentro do gabinete, atrás do médium. Cada estrofe foi igualmente aplaudida. O mesmo fenômeno reproduziu-se na sessão de 27 de dezembro. Terceiro, moldagem de membros humanos materializados. Pudemos obter uma prova formal objetiva, com garantia absoluta, da materialização de membros humanos pelo processo de moldagem em parafina. O procedimento é conhecido. Nossas experiências diferem das de nossos antecessores pelo fato de termos obtido a certeza da autenticidade metapsíquica das moldagens e de sua produção durante nossas sessões. Para isso, utilizamos um procedimento inédito de monitoramento e verificação. Sendo este capítulo de nossas experiências um dos mais importantes, a ele dedicaremos grande parte de nossa narração, mas primeiro devemos, como já fizemos com relação aos fenômenos luminosos, perguntarmos-nos se nossas impressões, por meio da visão e do tato de órgãos materializados, podem ser explicadas como o resultado de uma fraude. Nas condições em que operávamos, em nosso próprio laboratório, protegidos de todos os truques premeditados e de todos os conluios, só uma fraude era possível, aquela que já consideramos, a substituição de mãos. Uma das mãos do médium, habilmente liberada, teria produzido todos os fenômenos. Já dissemos que a nossa vigilância, sob este aspecto, era de tal natureza que nos satisfazia totalmente. Mas admitamos, não obstante, a hipótese da mão liberada. Essa hipótese é insuficiente para explicar todos os fatos. Sem dúvida, os contatos eram percebidos principalmente pelos vigilantes nas proximidades do médium.
Mas às vezes eles também eram percebidos pelos adjacentes fora do alcance das mãos e dos pés do médium sentado. Além disso, os contatos percebidos pelos vigilantes ocorriam simultaneamente em muitas ocasiões, de forma que uma única mão não poderia tê-los produzido. Por último, a mão livre para agir teria de passar na frente da médium para tocar o vigilante mais distante dela, ou seja, o da direita, se a mão esquerda é que estava livre, ou da esquerda, se a mão que estava livre fosse a direita, e esse movimento não teria passado despercebido, apesar de a luz ser fraca. Quando vimos uma mão que atravessava o círculo na frente do médium, essa mão não se parecia em nada com a dele. O braço e o antebraço estavam vestidos com um tecido branco, de gaze, com longas pregas longitudinais, enquanto o médium vestia um paletó preto. Nesta ocasião era eu justamente quem estava vigiando a mão esquerda da médium e a materialização formou-se ao meu lado. Pois bem, eu tinha certeza absoluta de não ter soltado a mão que segurava. Devemos, portanto, declarar que os fenômenos observados não poderiam ser atribuídos à liberação de uma mão do médium. Em tais condições experimentais, a materialização de mãos deve ser considerada uma coisa inteiramente autêntica. 5. Moldagens dos membros materializados. Experiências feitas no IMI. Dissemos que a maioria de nossas sessões com o Sr. Franek Kluski foi dedicada à obtenção de moldes de membros humanos materializados. Esses membros, tal como os percebíamos pela vista e pelo contato, eram tão perfeitos que decidimos tentar obter uma prova documental deles sob condições de vigilância e verificação indiscutíveis. Outro motivo nos decidir a fazê-lo: em nossas experiências anteriores de materialização não havíamos conseguido obter essas provas documentais. Todas as nossas tentativas de obter impressões de mãos materializadas foram infrutuosas. Portanto, era indicado repetir essas provas com o Franek em diferentes condições. Recorremos ao antigo procedimento da parafina fundida, amplamente descrito por Aksakov, Animismo e Espiritismo. Este procedimento é o único que conhecemos que permite obter moldes muito rápidos e ao mesmo tempo completos. É também o único que se adapta bem às condições tão especiais da materialização metapsíquica. Outros procedimentos são bem inferiores. O uso de substâncias plásticas, do negro de fumo, pode dar bons resultados, mas necessariamente parciais. O gesso não serve para isso, porque não se pode prever em que momento o fenômeno ocorrerá e porque o gesso endurece muito lentamente. Lembraremos em que consistem os moldes de parafina. Um recipiente contém parafina derretida flutuando em água quente. É colocado próximo ao médium durante a sessão. Pede-se a entidade materializada para mergulhar uma mão, um pé ou uma parte de seu rosto, várias vezes, na parafina. Quase instantaneamente, um molde é formado exatamente aplicado ao referido membro. Este molde endurece rapidamente no ar ou em contato com a água fria contida em outro recipiente próximo. Em seguida, a parte orgânica em funções desmaterializa-se e deixa uma luva em mãos dos experimentadores. Posteriormente, é possível verter gesso na referida luva e retirar a parafina, mergulhando em água fervente. Fica então um modelo que reproduz todos os detalhes da parte materializada. O arranjo usado por nós era de acordo com este método, mas não utilizamos a vasilha de água fria para o resfriamento dos moldes, a fim de simplificar e para a segurança na vigilância. Portanto, não tínhamos nada além de uma vasilha com água quente e parafina. Este recipiente era de 0,30 metros de diâmetro. 1 quilo de parafina flutuava na superfície da água quente, formando uma camada de cerca de 10 centímetros de espessura. Na verdade, a vasilha era muito pequena e a quantidade de parafina também, o que gerava dificuldades e defeitos que devem ser evitados no futuro, como veremos adiante. O recipiente era colocado em um aquecedor elétrico, mas o calor da parafina era tanto que precisávamos desligá-lo antes de iniciar as sessões. O resfriamento da parafina ocorria aos poucos, às vezes cedo demais. A partir de agora usaremos um aquecedor que dê uma temperatura moderada e constante. Vasilha e aquecedor foram colocados sobre uma mesa em frente ao médium, a 60 centímetros dele. Como dissemos, os experimentadores formavam uma corrente ao redor da mesa, e 2 deles pegavam, um da mão direita e o outro da esquerda de Franek.
uma fraca luz vermelha deixava ver a silhueta, sempre imóvel, do médium. Obtivemos no IME 9 moldes no total, dentre eles 7 moldes de mãos, um de um pé e outro da parte inferior de um rosto, lábios e queixo. O último é de dimensão normal, os 8 restantes são menores do que o natural e parecem reproduzir as mãos de uma criança entre 5 e 7 anos. As moldagens eram feitas a pedido, durante a sessão. Geralmente, a operação começava depois de um tempo bastante longo, 20 minutos, em média, e era muito rápida, 1 a 2 minutos, às vezes menos. Essa rapidez não deixa de nos surpreender, porque a parafina, em temperatura ambiente, não solidifica tão depressa. Parece, segundo o médium, que as entidades que operam podem modificar à vontade a temperatura do membro materializado e esfriá-lo consideravelmente para acelerar a solidificação da parafina com a qual entram em contato. Damos essa explicação tal como ela se produz, fazendo notar que as mãos do médium em transe frequentemente sofrem um esfriamento brusco e considerável. A tênue luz que tínhamos não permitia observar inteiramente o fenômeno de visu, suas fases eram seguidas pelo barulho da mão no líquido. A operação era realizada em 2 ou 3 tempos. A mão atuante era imersa no recipiente de parafina, saía, e com os dedos impregnados de parafina quente, vinha tocar as mãos dos vigilantes, mergulhando depois no recipiente. Após a operação, geralmente ficava depositada, junto à mão de um dos vigilantes, uma luva de parafina, ainda quente, mas já sólida. Obtivemos assim 2 moldagens, lâmina 21. Figuras 45 e 46, na sessão de 8 de novembro de 1920, primeira sessão, mais 2, figs. 47 e 48, na sessão de 11 de novembro, segunda sessão, uma apenas, fig. 49, na sessão do dia 15, quinta sessão, 2, figs. 50 e 51, na sessão de 27 de dezembro, décima sessão, 2, figs. 52 e 53, na sessão de 31 de dezembro, 11ª e última sessão. Iremos expor a seguir apenas nossas principais atas analíticas. Sessão de 15 de novembro de 1920, quinta sessão. Durante esta sessão, quando pude, aproximei minha mão esquerda, que segurava a mão direita do médium, até fazer contato com a mão esquerda deste, vigiada pela mão direita do professor Richet, de modo que eu notava 3 mãos sob a minha ao mesmo tempo, as 2 do médium e uma do professor Richet. Depois de cerca de 1/4 de hora, ouve-se claramente um respingar no recipiente da parafina. O professor Richet sente dedos encharcados em parafina quente sobre sua mão direita. Um pouco de parafina cai em sua mão. As manifestações duram bastante tempo, cerca de 2 minutos, e temos a impressão de que são produzidas 2 moldagens. Nada disso. O médium parece cansado, aumento a força da luz vermelha e ele acorda. Há apenas uma moldagem, é a mão de uma criança, a mão direita, com o índice esticado e os outros dedos retraídos, fig. 49. A mão está completa até o punho. Há muita parafina pelo chão e nas roupas do médium. O peso que falta no recipiente é de 85 gramas e o molde pesa 25 gramas. Sessão de 27 de dezembro, 10ª sessão. A vigilância foi perfeita. O professor Richet segurava a mão direita e o conde Potocki segurava a esquerda. Várias vezes ambos afirmaram, tenho bem segurada a mão direita. Eu tenho bem segurada a mão esquerda. Após 15 ou 20 minutos ouve-se o respingar da parafina. As mãos que operavam encaminham-se, cheias de parafina, para as mãos dos vigilantes. Antes da sessão, o professor Richet e eu adicionamos um corante azul à parafina, que em massa apresentava um tom azulado. Isso foi feito com o maior sigilo, de forma a poder afirmar que as peças moldadas eram de fato constituídas pela parafina do recipiente e não preparadas com antecedência, trazidas por Franeker ou qualquer outra pessoa e colocadas sobre a mesa por prestidigitação, a despeito da vigilância. A operação durou, como de costume, de 1 a 2 minutos. Foram encontrados 2 moldes admiráveis de mãos direita e esquerda, da dimensão das mãos de uma criança de 5 a 7 anos. Esses moldes eram de parafina azulada. A tonalidade era rigorosamente igual à da parafina no recipiente,
Figuras 50 e 51. O peso da vasilha era, antes da seção, 3.920 quilos. O peso da mesma era, depois de realizada, 3.800 idem. Então faltavam 120 gramas. Agora, os dois moldes pesavam 50 gramas. O resto representa uma quantidade significativa de parafina encontrada. Primeiro, no chão, ao lado do médium, quase 15 gramas. Segundo, no chão, muito longe do médium, a 3,5 metros, em local onde ele não podia ter ido, junto ao equipamento fotográfico. Não raspamos o solo para pesar esta última parafina, mas havia muita, 25 gramas no mínimo. O médium não se aproximou deste local em nenhum momento, nem antes nem durante a sessão. Terceiro, por último, havia parafina nas mãos do médium, que os observadores não tinham liberado nem por um momento, e em suas roupas. Ver abaixo a descrição das moldagens, figuras 50 e 51. Se o leitor consultasse as obras de Crawford, Revista Metapsíquica, março a abril de 1921, veria que nossas observações concordam inteiramente com as dele. Em suas experiências de impressões em barro, após as sessões, assim como nós encontrávamos parafina, ele encontrava barro no chão, na mesa, sobre os experimentadores, sobre o médium amarrado à cadeira. Algumas partículas de barro eram encontradas até no interior dos sapatos do médium. Do mesmo modo nós vimos parafina até nas roupas interiores de Franek. A concordância de nossas pesquisas é, portanto, notável. Sessão de 31 de dezembro, 11ª sessão. De acordo com o professor Richet, eu tinha decidido incorporar a parafina a uma substância que é solúvel neste corpo identificável por reação química. Depois de numerosas tentativas e erros, escolhi a colesterina. Verti 5 gramas em parafina quente, cerca de 1.200 gramas. Apenas uma parte dos referidos 5 gramas era suscetível de se dissolver, era o suficiente para se obter mais tarde a reação desejada. Fiz vários ensaios, retirando um pouco da parafina assim tratada, para reconhecer a presença da colesterina. Vi que a reação era evidente. Esta reação é a reação clássica, consiste em dissolver um pouco de parafina em clorofórmio e, em seguida, adicionar ácido sulfúrico. Lenta e progressivamente, é produzida uma coloração vermelha, que, aos poucos, vai se transformando em pardo escuro. A parafina comum, sem adição de colesterina, não dá coloração quando tratada dessa forma. Tínhamos assim um meio seguro de saber se os moldes eram feitos durante a sessão com a nossa parafina. O testemunho de nossos sentidos seria confirmado com certeza matemática. As manipulações foram feitas por mim imediatamente antes da sessão, em sigilo absoluto. A sessão foi verificada em duas partes. A primeira só deu resultados insignificantes, apenas algumas luminosidades e contatos. O médium estava muito cansado, uma nevralgia dentária o fazia sofrer desde 8 dias atrás e o impedia de dormir. Após um intervalo de 20 minutos, o médium estava se sentindo melhor e retomamos a sessão. O recipiente de parafina estava colocado sobre uma mesa retangular, cerca de 0,60 metros do médium. Vigilância perfeita, verificada em voz alta várias vezes. Baixei a intensidade da luz vermelha o máximo possível, para facilitar os fenômenos. De repente, ouve-se o respingar da parafina e esperamos ansiosos. Cai parafina quente projetada nas roupas dos experimentadores imediatos ao médium, o professor Richet, o Dr. Gelei e o Conde Potocki. Sentindo-se o médium cansado, aumento a intensidade da luz vermelha e vemos imediatamente sobre a mesa, entre o médium e o recipiente, duas moldagens. Uma é o pé de uma criança, admirável de pureza em seus contornos. Atinge a extremidade superior do tarso, Fig. 54. O outro é o molde da parte inferior do rosto de um adulto. Distinguem-se o lábio superior, o lábio inferior, a covinha subjacente e o queixo com pelos. Existe como que uma verruga no lábio inferior, à esquerda, Fig. 69. Examinamos cuidadosamente essas peças. Sua cor azulada é exatamente a mesma da nossa parafina, cujo tom azul havia acentuado antes da sessão. Verificamos também um fato que por si só prova que o pé foi realmente moldado com nossa parafina.
A tintura azul, que eu tinha colocado em excesso e não estava completamente dissolvida, formava no recipiente, sob a parafina, caroços disseminados aqui e ali. Agora, no molde do pé, ao nível do terceiro dedo, encontra-se a presença de um desses caroços.